Numa posição qualquer do êmbolo, durante o curso de compressão, existe na parte superior do êmbolo uma certa pressão P. Se o êmbolo se deslocar mais um pouco, correspondente a ΔV, e desprezando-se a alteração insignificante de pressão, o trabalho efetuado, ΔA, será dado pelo produto da pressão pela variação de volume, isto é, P vezes ΔV. Este trabalho é representado pela área abaixo da linha de compressão no trecho ΔV, e o mesmo se aplica a cada pequena parte da curva de compressão. Isto quer dizer que toda a área abaixo da curva de compressão representa todo o trabalho que deve ser realizado pelo êmbolo para efetuar a compressão do ar no cilindro. Durante a expansão, a pressão do êmbolo atua na mesma direção do movimento do êmbolo, de modo que o êmbolo recebe um trabalho. Da mesma maneira que anteriormente mostrado, pode-se ver que a quantidade de trabalho recebido é representada pela área abaixo da curva de expansão. O trabalho transmitido ao êmbolo durante uma rotação completa do motor deve, portanto, ser a diferença entre o trabalho fornecido durante a compressão e o recebido durante a expansão. Isto é, a área entre as curvas. Ou seja, A igual somatória de P vezes ΔV. Poderíamos imaginar a mesma área produzida por um curso de compressão a pressão atmosférica e um curso de expansão com uma pressão constante sobre o êmbolo. Esta pressão constante PI, chamada pressão média indicada, pode ser determinada, de modo a se obter a mesma área do diagrama real. Nos cálculos de potência, é uma vantagem trabalhar com um PI constante durante o curso de expansão, ao invés de o fazer com pressões variáveis reais, tanto no curso de compressão como no de expansão. O trabalho em quilos por centímetro para uma rotação será, portanto, A igual PI vezes VS, em que PI é a pressão média indicada em quilos por centímetro quadrado, e VS é a cilindrada em centímetros cúbicos. A cada curso de trabalho corresponde uma rotação, de modo que, multiplicando-se pelo número de rotações por segundo, N sobre 60, obtemos o trabalho por segundo, isto é, a potência. Ao invés de VS, introduzimos a área do êmbolo multiplicada pelo curso, isto é, π sobre 4 vezes d ao quadrado vezes S centímetros cúbicos. A fim de obter a potência em cavalos, devemos dividir por 7.500, o que nos dá a equação para o cálculo da potência em cavalos desenvolvida em cada um dos cilindros do motor. Tomemos um exemplo. Um motor com PI de 9,5 kg por centímetro quadrado. Diâmetro do cilindro 84 centímetros. Curso 180 centímetros. E um número de rotações de 110 por minuto desenvolverá uma potência indicada igual a 2.300 cavalos por cilindro. A força máxima que atua no êmbolo é a pressão máxima de combustão menos a pressão atmosférica no lado inferior do êmbolo, multiplicada pela área do êmbolo. Isto é, 65 vezes π sobre 4 multiplicado por 84 ao quadrado. Isto dá 360.000 quilos. O diagrama do indicador pode também fornecer a base para o cálculo das temperaturas no cilindro. Logo após a lavagem, no começo da compressão, a temperatura é T0, o volume V0 e a pressão P0. Da termodinâmica, sabemos que a pressão multiplicada pelo volume dividida pela temperatura é constante para determinada quantidade de ar que se encontra no cilindro, quando a válvula e as janelas de ar de lavagem estão fechadas.
equação pode ser transcrita para exprimir diretamente a temperatura T para uma posição qualquer do êmbolo. O diagrama do indicador dá os valores que devem ser substituídos na equação, por exemplo, para calcular a temperatura com o êmbolo no ponto morto superior. Substituindo a temperatura inicial 350 graus Kelvin, a pressão inicial 1,75 kg por centímetro quadrado, o volume inicial 950 litros, a pressão na posição superior 54 kg por centímetro quadrado e o volume de compressão 78 litros, encontramos a temperatura de 890 graus Kelvin. A temperatura máxima é desenvolvida ao fim da combustão e é calculada em 1900 graus Kelvin. Deste modo, pode-se calcular toda a curva de temperaturas até o momento em que a válvula de escape se abre. A fim de poder melhor seguir o que acontece, faremos as medições em graus centígrados em vez de graus Kelvin. Já durante a compressão, a temperatura atinge o ponto de fusão do chumbo. Durante a primeira fase da combustão, a temperatura atinge o ponto de fusão do alumínio. Pouco tempo depois, o ponto de fusão do ferro é alcançado. Mesmo o ponto de fusão do aço é excedido pelas altas temperaturas no cilindro. Entretanto, a combustão ocorre tão rapidamente que as altas temperaturas não chegam a ser transmitidas à parede do cilindro. A temperatura das superfícies metálicas não pode ser superior à temperatura média do processo, cerca de 620 graus centígrados. O cilindro é, entretanto, fabricado com aço fundido que já a cerca de 300 graus centígrados começa a perder um pouco da sua resistência. O lubrificante perde as suas qualidades lubrificantes se tornar muito quente. É, portanto, necessário um resfriamento eficiente, o que se consegue, em parte, com o óleo que passa através da haste do êmbolo para o êmbolo propriamente dito, e em parte com água que corre através da camisa de resfriamento em volta do cilindro e no cabeçote. Mantendo-se a água de resfriamento a cerca de 70 graus centígrados, podemos evitar que a temperatura no lado interno da parede do cilindro ultrapasse 300 graus centígrados. Isto se dá principalmente devido à queda de temperatura que se manifesta na transmissão de calor do ar para o metal. Dentro do cilindro, as moléculas de gás estão em movimento violento. Porém, perto da parede, o movimento é amortecido e elas formam uma camada isolante. Resulta, assim, uma forte queda de temperatura na fronteira entre o gás e o metal. Através da parede, a temperatura cai uniformemente. Porém, na transmissão à água refrigerante, acontece novamente uma queda brusca devido ao movimento retardado das moléculas da água junto à parede. A temperatura média do gás é de 620 graus centígrados. E a água de resfriamento é mantida a 70 graus centígrados. Podemos agora calcular uma espessura de ferro que tem a mesma resistência térmica que a de transmissão entre o ar e a parede do cilindro. E do mesmo modo, uma espessura de ferro que corresponde à resistência térmica de transmissão entre a parede do cilindro e a água. Como a queda da temperatura através de toda a parede de ferro homogênea se efetuará uniformemente, é possível determinar a temperatura da parede primitiva do cilindro. Estas temperaturas, que são calculadas para o ponto mais quente do cilindro, explicam como os materiais podem resistir a despeito das altas temperaturas de combustão. O diagrama do indicador mostra que a combustão no interior do cilindro
se opera dentro de uma fração de tempo de uma rotação. Dentro desta fração de segundo, marcada pelos lampejos, devem ser queimadas cerca de 50 gramas de óleo. Uma forte pulverização do óleo é uma condição necessária para o curto tempo de combustão. Sem pulverização, o óleo não se inflamará, mesmo que o jato passe diretamente através de uma chama. Se aumentarmos a pressão da bomba a 80 atmosferas, o óleo será melhor pulverizado, porém não o suficiente para uma inflamação segura. A uma pressão da bomba de cerca de 200 atmosferas, a pulverização fica tão boa que todas as injeções se inflamam. A mesma pressão em injeção contínua formar-se-á uma chama. Porém, a chama apaga-se rapidamente devido à falta de oxigênio. Só quando o tubo na parte inferior da imagem fornece ar suficiente, pode a chama manter-se acesa. A chama é formada a cerca de 4 decímetros do bico. Isto corresponde a um intervalo de 1/400 de segundo, desde o começo da injeção e até o começo da inflamação, atraso da ignição. No motor quente, o atraso da ignição é reduzido à metade. É a fricção com as moléculas de ar que dispersa o jato de óleo e pulveriza as partículas. Uma montagem de ensaio com uma câmara de compressão e uma máquina fotográfica que tira 3.000 fotografias por segundo mostra a dependência da pulverização do encontro das gotas de óleo com as moléculas de ar. Cria-se um